quero compartilhar uma breve palavra, porque hoje é noite de festa, amém, irmãos? Nós vamos ter batismo. Quantos celebram com batismo aqui? Quantos celebram mesmo? É bom demais, irmãos. Eu quero falar sobre, eu não sei se você frequenta igreja, não sei se você está há muito tempo na igreja, não sei se hoje você é só um convidado, se você é um visitante, se está chegando agora, não importa. Eu sei que Deus tem uma mensagem para mim e para você, amém? E eu quero dizer e compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração sobre ser igreja, sobre o porquê ser igreja e o que fazemos como igreja, porque às vezes a gente tem uma cultura de ir à igreja como ser igreja é o suficiente, ir na igreja, né? Tem que ir na igreja, eu vou na igreja porque eu sou crente. Não, irmãos. É muito além do que vir a uma igreja. Se o seu maior esforço para servir a Deus é ir num culto, você está indo na igreja, mas não conhece a palavra de Deus. Você está indo em um culto, mas não conhece o Deus que você está cultuando. Porque não há esforço vir para uma igreja, amém, irmãos? Há um prazer de se relacionar com os nossos irmãos. Vou na casa do Pai, vou agradecer, amém? Vou celebrar com meus irmãos, vou me fortalecer na fé, amém? Quantos saem de um culto aqui mais fortalecidos? Amém? E a gente precisa, como discípulo, como servo de Deus, como alguém que conheceu o Evangelho, entender como viver nos dias de hoje para praticar o Evangelho. Eu coloquei um tema, discípulos de 2022, porque a gente estuda muito sobre os discípulos e acha que tudo que eles passaram foi no tempo deles e que a gente não vai passar ou não vai fazer como fizeram. E eu preciso que a igreja entenda qual é o nosso papel, qual é o nosso alvo, qual é o nosso público, qual é o... Se fôssemos uma empresa, qual é o nosso perfil de cliente. E eu acho isso muito importante, porque muitas empresas identificam qual é o foco deles como cliente. Quer ver uma coisa? Tem um quiosque que eu passo no shopping que é só de produto de barba. Quem já viu esse quiosque? Só de coisas para barba, de homem. Eu não sei se hoje em dia tem mulher de barba, mas acho que é de homem. É porque antigamente era só no circo, hoje está por aí. E quando eu passo, gente, é impressionante. Eles vêm em cima de mim, eu não sei porquê. Ele quer um produto para deixar a barba macia. Ou seja, eles identificam de longe, distante, qual é o público-alvo deles. Amém? Homens de barba, de bigode. E Deus tem tocado no meu coração como tem passado pela nossa vida pessoas que são o nosso alvo. E a gente não está percebendo. E a gente está distraído, porque nós achamos que nós somos o alvo, nós somos o foco, nós somos o último biscoito do pacote. Só nós que somos sofridos, só nós que precisamos, só nós que somos necessitados. Eu ainda tenho muito que receber, eu ainda preciso, eu ainda tenho pouco tempo de igreja, eu ainda tenho a minha dor. Enquanto você se colocar somente na posição do necessitado, você vai viver por muitos anos como necessitado. Mas quando você entende que o pouco que você tem é o suficiente para abençoar vidas que estão ao seu redor, Deus te acrescenta mais. E eu quero ativar a tua visão nessa noite, para você entender quantas pessoas Deus já colocou no seu caminho, que precisam do pouco que você tem, do pouco que você sabe, dos poucos dias que você tem vindo na igreja, mas é o suficiente para causar uma grande transformação nessas pessoas. Quantos um dia foram transformados pelo Evangelho de Cristo aqui? Amém? O nosso Evangelho é um Evangelho de transformação, boas novas. Aliás, você está na família, vida nova. O nosso propósito maior, transformação de vidas. Então nós precisamos, você que está sentado aí, você precisa entender que existe alguém na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no esbarrão, no elevador, que pode ter a vida mudada, transformada, através de uma palavra sua, através de um abraço, através de um conselho. Por isso eu preciso, nessa noite, que a gente possa entender
o que precisamos fazer para sermos discípulos de Cristo aqui na terra. Eu não vim pregar para necessitados, eu vim pregar para quem quer ser servo do Senhor, amém? Para quem quer ser chamado no seu dia como servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Você está esperando o quê? Você saber muito? Você está esperando você ter muitos anos de experiência na igreja? Você está esperando você ter muitas oportunidades? Não, Deus quer fazer com pouco que você tem, para te colocar sobre muito. Você sabe um versículo, você sabe uma canção, você recebeu uma mensagem no WhatsApp de Deus, compartilhe o pouco que você tem. Eu quero falar sobre Filipe, está em Atos dos Apóstolos 8:4. O Filipão ficou até com medo aqui, que ele me olhou e falou: Filipe, meu Deus, não é você não, Filipe, Filipe daqui. Às vezes assusta, né, irmão? Quando tem profeta, quando o profeta aponta, é difícil. Atos dos Apóstolos 8:4. Eu estou clamando e estou entendendo, com pouco que eu sei, Deus está fazendo algo poderoso nesse lugar, irmãos. E nós precisamos ficar atentos no nosso público-alvo. Nosso público-alvo não é quem já está em uma outra igreja, não é trazer o melhor baterista da outra igreja, não. É trazer o mais perdido que a gente conheça, amém? É trazer quem está na macumba, quem está talvez perdido em outro lugar, quem está em outro lugar, amém, irmãos? É mostrar que existe um caminho da salvação. Existe um Deus verdadeiro. Existe um espaço que nada pode preencher, se não for Ele. E eu creio que todo mundo que é salvo quer salvar. Eu não creio no evangelho egoísta. Eu não creio que alguém só está preocupado com a sua salvação e não está preocupado com a salvação do seu irmão. Abriu lá Atos dos Apóstolos 8:4. Diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Olha o que Filipe está realizando ali. Ele está curando os enfermos, está expulsando os demônios imundos, os espíritos imundos, e está trazendo alegria para toda a cidade. Aí eu te pergunto, será que a nossa cidade do Rio de Janeiro precisa disso? Quem acha que está precisando disso aqui? Quem acha que o nosso bairro precisa disso? Então eu quero que arda no teu coração o desejo de não ser o Filipe, mas ser como o Filipe, para que a gente possa ser discípulo de Cristo, e aonde a gente chegar, os espíritos imundos vão embora. Aonde a gente chegar, em nome de Jesus, a dor vai embora. Aonde a gente chegar, em nome de Jesus, a tristeza vai embora, amém? Ser discípulo de Cristo não é dizer lá no seu Instagram cristão, não, é ser, é agir, amém? É poder. O evangelho de Cristo é poder. Eu tenho falado isso, a televisão está propagando a cada dia mais, há anos, um evangelho falido. Já viu quem é o crente na novela? O crente na novela é o maluco, é a vergonha, não diminuindo as classes, mas é a pior classe que tem. Mas eu quero te dizer, ser crente é ser poderoso aqui na terra e nos céus, amém? É ser autoridade aonde chega, é ser consultado. E eu creio muito nisso. Quando nós entendemos quem nós somos, o teu patrão vai te consultar para tomar decisões, governadores vão te consultar para tomar decisões, amém? Vão te chamar para sentar na mesa de reis e rainhas. Por quê? Porque o que habita em você é um espírito de poder. E eu quero, falando de Filipe, ler uma história que Filipe viveu.
para a gente entender duas partes no nosso dia a dia de 2022. Atos dos Apóstolos 8, 26, alguns versículos à frente. Diz assim: o anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e primeira coisa que eu quero parar aqui. Ele questionou se era uma estrada deserta. Ele questionou se ele, pastor, Deus, agora que eu encontrei meu lugar, agora que eu estou na igreja, agora que eu estou calmo. Não. Ele se levantou e Deus, Ele vai usar discípulos que estão dispostos a ir. Estão dispostos a ir. Ele levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro de profeta Isaías. Obrigado, irmão. Deus mandou ele ir para essa cidade, essa estrada deserta, e ali passava uma carruagem que era desse eunuco. Só que ele estava vindo de Jerusalém porque ele tinha ido adorar a Deus. Só que o que está acontecendo aqui? Ele está lendo um livro, está lendo a palavra, mas ele não entendia. Ele estava indo adorar a Deus, mas ele não entendia ainda. E hoje em dia tem gente que ainda vai na igreja, que ainda vai num culto, mas ainda não entende muitas coisas da palavra. Então Jesus, ele condiciona Filipe a ir ter esse encontro. E diz no 28, de volta para casa, sentado em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-o. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Deixa eu dar uma paradinha aqui. Esse eunuco está lendo, estava voltando de Jerusalém, foi adorar a Deus, mas ele lia e não entendia. E olha o que ele diz para Filipe: como entender se eu não tenho quem me explicar? Tem muita gente que vai precisar da sua vida para entender o que é servir a Deus, para entender a palavra, para entender a mensagem. E Filipe, ele é usado por Deus para explicar, para ir conduzindo, para mostrá-lo. Diz no próximo versículo: assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura, e ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Sabe o que eu e você carregamos? O evangelho de boas novas. O mundo já está repleto de fake news, de notícias ruins, de notícias negativas. Quando acontece algo de errado, você precisa patrocinar isso para ir para a mídia? Não. Quando acontece algo negativo, você precisa fazer propaganda disso? Não. É natural que isso se espalhe. Mas o que é necessário ser propagado é o evangelho de boas novas. E o que Deus tem ardido no coração da família Vida Nova é de que eu e você somos responsáveis para anunciar as boas novas para quem está perdido, para quem está sem direção.
Não precisamos debater quem sabe mais da Bíblia, não precisamos debater se é a igreja aqui, se é a igreja... Não. Nós precisamos buscar e resgatar os perdidos. Nós precisamos entrar em ruas, em vielas escuras, que muita gente não quer ir, para encontrar eunucos como esse, que têm um desejo de conhecer mais, que estão em busca, mas não entendem aquilo que nós entendemos. Por isso eu quero te dizer, o Evangelho de Cristo é muito mais fácil do que tentam dificultar. É o Evangelho de boas novas. Eu preciso entender que a identidade do meu Deus é do fim ser melhor do que o início. A identidade dele é assim. Aonde para muitos é morte, é vida e ressurreição. Onde para muitos é cruz, não é o fim, é o início. O Evangelho de boas novas é você entender no meio de uma dificuldade, no meio de um problema, no meio de um diagnóstico, você entender que agora começa uma nova fase na minha vida com Cristo Jesus. Agora eu entendi o que é realmente alegria verdadeira. O que Filipe está pregando e ensinando para aquele eunuco é o Evangelho das boas novas. É a esperança de viver com Cristo. É a esperança da nossa eternidade. É a esperança de que, ainda que passamos por aflições, nós temos que ter bom ânimo, porque o nosso Jesus venceu. E quando falamos que somos mais do que vencedores, é porque o nosso Cristo já venceu. Quando nós nos chamamos de irmãos, é porque precisamos ser irmãos. Eu vejo muita gente falando sobre paternidade, e o mundo perece por paternidade, mas eu acredito que a maior dificuldade dessa geração é aprendermos a sermos irmãos. Aprendermos a sermos irmãos. Você é meu irmão, você é minha irmã. Se falta em você, tem um pouco mais em mim, eu posso compartilhar. E eu fico feliz porque, pela graça do Senhor, essa casa tem há anos compartilhado do que para muitos é pouco, mas não para de ser compartilhado. Essa igreja está aberta praticamente o dia todo. O Wellington, a irmã Glória, abrindo, entregando alimento, cesta, pedidos que chegam. Porque o Evangelho de Cristo é de boas novas, é atender o faminto, é atender o órfão, atender a viúva e mostrar: eu tenho para compartilhar. Eu tenho algo que posso te ajudar. Eu tenho uma palavra de vida, eu tenho uma palavra de esperança. E eu coloquei 4 pontos sobre Filipe aqui, antes da gente ler os últimos versículos de Filipe. Primeiro é ir. Eu e você precisamos ir, precisamos de ação. Sabe o que o inimigo quer fazer com a gente? É nos colocar na dependência, no lugar de vitimismo, de necessitado. De eu não posso, eu sou um pecador, eu sou indigno de viver uma vida como filho de Deus, eu não posso ajudar porque eu estou precisando, eu não posso dar uma palavra de Jesus porque eu sou pecador. E aí deixamos de fazer valer a graça de Deus e a misericórdia dele, porque se não fosse pela graça e a misericórdia, nem eu poderia estar falando aqui. Mas nós precisamos tomar como posse a graça e misericórdia de Deus, porque pregamos o Evangelho de Cristo não porque podemos pregar, mas pela graça e pela misericórdia dele que nos alcançou. Nós podemos falar que há esperança, que há uma nova etapa. Segundo ponto que eu botei: anunciar. A quantas pessoas nessa semana você anunciou o Evangelho de Cristo? Você falou sobre Jesus? Sabe qual é o nosso maior problema? Que quando alguém entra no elevador com a gente e fala: está muito calor, nós vamos no mesmo nível de reclamação, é ou não é? É, muito calor, está insuportável. Quando alguém para do nosso lado numa fila, fala: essa gripe, aí você vai: é, esse tempo maluco também. Mas muitas vezes, pessoas que cruzam o nosso caminho vão começar um diálogo de coisas negativas,
mas dentro de você há algo positivo que precisa ser compartilhado para transformar aquela vida, para dar uma direção, para mudar a visão. E anunciar. Terceiro, Filipe entrou naquela carruagem e por um certo tempo acompanhou. O Evangelho de Cristo é necessário muitas vezes você acompanhar. Quantas vezes alguém da nossa família mesmo, você fala assim, isso aí não tem jeito não, pastor. Já falei, já convidei ele para a igreja. Irmãos, tem gente que com uma palavra vai mudar a vida. Tem gente que precisa de acompanhamento. O Evangelho de Cristo muitas vezes é acompanhar. Ir, anunciar, acompanhar. Mas o último que eu anotei é o mais poderoso de todos. Não temer. Seja ousado. Seja ousado. Porque a primeira palavra que o inimigo vai dizer é: você não pode. Você é pecador. Você faz isso. Agora você quer dizer que é crente. Agora você quer dizer que é cristão. Não, não, não. Eu sou ousado porque o que eu carrego é o Evangelho de Cristo de salvação e eu não posso deixar que isso pare em mim. Volta para a mensagem de Filipe, versículo 35. Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Jesus é demais. Ele tira Filipe do lugar onde estava para ir para uma cidade, para ir por uma estrada deserta. Filipe obedece, entra numa carruagem e no meio dessa viagem a vida desse eunuco está sendo transformada, ao ponto de no meio do caminho eles encontrarem água. E ele pergunta: o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se o quê? Como é que está na sua Bíblia aí? Versículo 37. Você pode, se crer. Aqui está um fundamento para viver o Evangelho de Cristo: crer. Repete comigo: crer. Por isso nos chamam de louco, porque nós cremos naquilo que não. É como se a tua vida está uma bagunça, cheia de problemas, tuas finanças estão quebradas, e você hoje, de uma hora para outra, você vai crer que a tua vida está mudando hoje. Por isso que para viver o Evangelho de Cristo, você precisa crer. Porque o que acontece na nossa vida não é gerado somente na terra, é gerado nos céus. Porque é do alto que vem o nosso sustento, do alto que vem o nosso socorro. E quando eu creio, como eu tenho fé, eu começo a destravar o que os céus têm promovido para mim. Por isso que a maior miséria de um homem é viver somente pelo que ele pode ver. Mas eu e você precisamos crer naquilo que não vemos, para viver aquilo que cremos. Quantos creem que Deus tem um futuro de paz e esperança para você aqui? Quantos creem que hoje Deus pode mudar totalmente a tua história? Deus pode transformar a tua vida em uma palavra. Irmãos, Deus não precisa de pressa, Deus não precisa de processo. Muitas vezes com uma palavra tudo se cria, tudo. Ele em 6 dias ele fez todo mundo, toda a criação. O que ele pode fazer em 1 hora na tua vida? O que ele pode fazer com uma palavra? Mas a chave para vivermos essa realidade é crer. Só que parece ser fácil de acontecer e por isso é difícil de crermos. Porque um milagre parece ser fácil de acontecer, não é? Ou quer dizer que o pastor vai orar e eu fiquei curado. Quer dizer que o Moisés botou
a vara e o mar se abriu. Parece fácil de acontecer. Por isso, às vezes, nós achamos difícil de crer, porque é muito fácil. Mas o Evangelho de Deus, ele é movido por homens e mulheres ousados que vão crer, mesmo sem ver. Eu tenho aprendido a cada dia com a fé. E o que vai impulsionar essa igreja a cada dia é a fé. É a fé, é a fé. Por isso Deus nos colocou, nos plantou há 37 anos, aos pés do Complexo do Alemão. E eu quero saber se tem um louco aqui na fé que crê que o Complexo do Alemão um dia vai ser transformado pelo poder de Deus aqui. Quem crê aí? Você crê nisso? Eu tenho aprendido sobre fé. Na Bíblia diz que Ele nos deu e deu a cada um uma medida de fé. Uma medida de fé. E às vezes alguém acha que o pastor é meio maluco, é isso, muito sonhador, não é pé no chão. Mas tem ardido no meu coração aprender a aplicar a medida de fé. Quantos têm uma medida de fé aí? Amém? Todos nós temos. Amém? Todos nós temos. Deus deu a cada um uma porção, uma medida de fé. E qual é a chave para mim e para você? É entender que eu tenho uma medida. Como aplicá-la? Eu vou te dar duas situações para a gente entender e vou te dar um exemplo sobre o poder de saber aplicar a fé que nós temos. Vou dar um exemplo de uma mulher que tem o seu marido alcoólatra. Todo dia ele está no bar bebendo. Chega em casa, muitas das vezes bate, xinga, quebra as coisas em casa. E essa mulher tem uma medida de fé. E nesse mês ela vai ter uma festa de aniversário. E ela começa a pegar essa medida de fé e começa a aplicar. Deus, que esse mês meu marido não me bata, que eu não tenha marcas no rosto, para eu ficar pelo menos com uma aparência boa para minha família que vai chegar. E ela aplica essa medida de fé. E agora eu quero te dar um outro exemplo, a gente entender com a mesma situação. Uma mulher que tem um marido alcoólatra, que todo dia está no bar, que chega em casa muitas das vezes bate nela, e essa mulher tem essa medida de fé, mas ela começa a entender sobre aplicar a medida de fé. E ela pega essa medida e faz essa oração: Senhor, eu declaro com fé, não pelo que eu estou vendo, que meu marido vai ser um grande homem na tua obra, que meu marido vai dar testemunho sobre como vencer a embriaguez, que meu marido vai dar testemunho de como ser um homem de família, meu marido vai dar testemunho, Senhor, por onde ele passar, Senhor, que tu és um Deus que transforma. Eu não aceito viver com o marido assim, eu quero viver, e vai ser em pouco tempo que eu vou ver o meu marido transformado. As mesmas circunstâncias, mas uma forma de aplicar a fé inteligente. Talvez você até está passando por algumas situações e a tua fé está somente: Senhor, me ajuda a pagar esse boleto na segunda-feira. Senhor, que o agiota não me mate amanhã. Como você está aplicando a tua fé? Talvez a tua fé tem que ser: Senhor, me usa para ser um grande empresário no teu reino. Muda a minha história, Senhor, para mudar a história daquela igreja. Me usa, Senhor, para abençoar, Senhor, a miséria do meu estado. Saber aplicar a fé é de extrema importância para você viver uma caminhada de fé. Porque sem fé é impossível. E Filipe só colocou só impôs isso para aquele eunuco. Filipe não disse: você é eunuco, você não é dos nossos, você é pecador. Não. Você crê? Você pode crer de todo o coração? O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água. E Filipe, só eu estou lendo, irmão? E Filipe o batizou.
Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Olha o que está acontecendo aqui. Alguém que andava sem entender, mas que sabia quem estava buscando. Entrou Filipe na história, anunciou o evangelho de boas novas, mostrou quem era Jesus. Aquele eunuco começou a crer. Do nada aparece no meio da estrada água para batizar. Filipe o batiza. E ele saiu cheio de alegria e seguiu o seu caminho. Eu quero falar, já encerrando, sobre os discípulos de 2022 e sobre muitos que talvez entraram aqui, que até conhecem sobre a igreja, até conhecem Deus, mas não entenderam ainda esse evangelho de boas novas, ainda não entenderam o que é viver por fé. Viver por fé é crer que Jesus é o teu único e suficiente Salvador, que Jesus está no controle da tua vida, que Jesus tem mudado a tua história, que Jesus te chama nessa noite. Aquele eunuco creu, se batizou, seguiu o caminho, mas não da mesma forma, com a vida transformada. Talvez você possa sair daqui dessa noite, poxa, que culto bonito, que batismo lindo, que canções bonitas, que roupa bonita do pastor. Não vai estar no bazar, gente. Mas se você crer, você vai sair daqui de uma forma diferente. Se você crer, as coisas na tua vida começam a mudar. Se você crer, os seus olhos começam a ser abertos para o agir de Deus que está acontecendo na tua história. A maior propaganda do Evangelho é uma vida transformada. Eu não sei como está a tua vida, como você entrou nesse lugar, mas eu tenho certeza que um Deus poderoso está aqui. Aquele que pode fazer infinitamente mais do que você crê, do que você pede, do que os teus sonhos podem mentalizar. E Ele pode te surpreender nessa noite. Eu quero falar para dois tipos de pessoas. Os discípulos que precisam ser enviados e aqueles que ainda não entenderam, que precisam crer que Jesus é o teu suficiente Salvador, que sem Ele não dá. Eu, alguns dias atrás, sepultei o meu sogro. Fiz mais um sepultamento. E eu preguei não para ele mais, porque ele não tinha mais oportunidade. Ali só estava um corpo. Eu preguei para quem estava vivo. Porque enquanto temos vida, temos a oportunidade de mudar as nossas escolhas. E de vivermos uma vida de fé. De sermos bem-sucedidos aqui na terra, mas alcançar a eternidade nos céus. Por isso, você crê? Você crê que não é sorte na tua vida? Você crê que tantos livramentos que Deus te deu não foi o acaso? Não foi porque você era o cara, não. Você crê que muitas vezes já era para você ter ficado lá por trás? Mas Deus te trouxe até aqui, porque Ele tem uma história contigo. Ele quer que você siga o caminho, mas com Ele, confiando nele. Hoje é uma noite de batismo. Hoje o que lemos aqui sobre o eunuco, nós vamos viver aqui. Ou seja, o mesmo Deus continua operando. A mesma forma do Evangelho continua sendo efetiva. Ou seja, alguém que morre para viver. Alguém que se entrega, que entra ali nas águas, que mergulha para renascer uma nova vida em Cristo Jesus. Alguém que está publicando aquilo que já foi decidido no seu interior, que Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. Hoje nós temos lindas histórias aqui sendo batizadas. Douglas, Luane, talvez você se sentir de Deus que hoje é a sua noite de batizar. Talvez passando por situações diferentes, problemas diferentes, turbulências diferentes. E Deus entrou no meio dessa história
Deus entrou no meio dessa estrada aí para te trazer, para viver uma nova história com Ele, para você ter a convicção de quem é o teu Senhor, quem é o teu Salvador, quem te guarda, quem te direciona, porque no ungido de Deus o maligno não toca. Eu quero orar por você nessa noite, que precisa crer e entende que Jesus é o teu Senhor, que você é criação dele. Jesus, ele é tão especial que ele poderia ter nos criado para adorar a ele, somente a ele, mas ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente decidisse. Eu não sei você, mas eu já busquei alegrias, já busquei prazeres, já tentei ser feliz de outras formas, mas a alegria de verdade é só com Jesus Cristo. Só Ele pode preencher esse espaço. Sabe esse espaço que você tentou preencher com algumas coisas e não preencheu quando você as teve? É porque Jesus deixou um espaço aí que só Ele pode preencher. É o espaço suficiente de Jesus Cristo na tua vida. Aquele eunuco diz: eu creio, foi batizado e seguiu o seu caminho em alegria. Eu não sei como está a tua caminhada. Sabe que amanhã, segunda-feira, é um dia muito difícil para muitos, e que o domingo, na pesquisa, é a data com maior índice de suicídios, é no domingo. Quantos sabiam disso aí? Com medo da semana, com medo da segunda-feira, com medo dos compromissos, com medo do mundo. E domingo muitas vezes a pessoa se sente sozinha. E infelizmente muitos cometem o suicídio nesse domingo. Mas você está aqui na casa de Deus nesse domingo para viver para Cristo, para viver como um discípulo de Cristo em 2022, anunciar o Evangelho, mudar vidas por onde você passar. Pastor, mas eu era o perdido da minha família, então é contigo. Pastor, eu era a ovelha negra da minha casa, então é contigo que Ele quer fazer. Porque Deus, Ele é especialista em levantar improváveis para mostrar a glória dEle. Deus não quer os melhores, Deus não acha alguém mais preferido que o outro, não. Deus tem íntimos, e íntimo é aquele que busca relacionamento, íntimo é aquele que busca estar com o Criador, íntimo é aquele: Senhor, eu preciso de Ti. Aquele eunuco, ele voltava de Jerusalém porque ele foi lá adorar, mesmo sem conhecer profundamente a mensagem, mas ele sabia que algo ardia no coração dele, de buscar esse Deus. Talvez você não sabe tantas coisas, talvez você não sabe tantas coisas, talvez você tenha algumas dúvidas, mas se você crê nessa noite, se você sair daqui dessa noite crendo que Jesus é o meu Senhor, o meu suficiente Salvador, hoje a tua história muda, hoje muita coisa muda na tua caminhada, a alegria começa a reinar, a paz começa a reinar na tua vida, a tua história começa a ser escrita por Ele. Eu só preciso crer que Ele é o meu Senhor. Eu só preciso crer que o meu futuro está nas mãos dele.